Eu tô aqui na mesa do bar em Barcelona com 2 amigos. E aí surgiu uma questão e eu na hora pensei, eu preciso mandar isso pro Álvaro, porque eu tenho certeza que você vai nos ajudar. Me ajuda a entender onde é que começou o patriarcado? Está no ar o Aprenda em 5 Minutos para arrasar na mesa do bar, o programa que ensina de tudo um pouco, como acontece sempre em toda mesa de boteco, né? Eu sou o Álvaro Leme e a cada edição eu respondo dúvidas que chegam aqui enviadas pelos ouvintes. Antes da vinheta, você ouviu a Gabriele Jimenez, direto da Espanha. Aliás, direto também de uma mesa de bar, o que é muito especial. Fiquei muito feliz que ela lembrou do podcast justo nessa hora e acho que todo mundo deve fazer o mesmo. Primeiro, vamos entender o que é patriarcado, porque no fim das contas é uma daquelas palavras que a gente se acostumou a ouvir e tem gente que lá no fundinho não sabe bem do que se trata. O patriarcado é uma forma de organização social e política em que os homens ocupam posições de poder e autoridade em relação às mulheres. Essa dominação masculina se traduz na vida cotidiana de um monte de jeitos que a gente nem sempre percebe. Por que tem tanto caso de estupro, por exemplo? Porque tem homem que acha que a mulher está no mundo para ser usada por eles. Por que acontece de tantas mulheres ganharem salário menor do que o dos caras que têm a mesma função que elas? Por que tem gente que acha que mulher só é completa quando tem filho? Tudo isso e muito mais é desdobramento do patriarcado. Quando foi que surgiu? Não existe um consenso quanto ao ano exato. Fala-se em 10 mil anos atrás, 12 mil anos atrás, 5 mil anos atrás. Aliás, muita coisa sobre esse tema ainda gera muita controvérsia. Uma das linhas mais aceitas é a de que o patriarcado começou quando as sociedades humanas deixaram de ser nômades. Quando o Homo sapiens, que antes ficava lá coletando uma frutinha ali, caçando um bicho ali, passou a ter moradia fixa, quando ele passou a plantar os alimentos, a criar os bichos, o modo de viver todo mudou. Um texto fundamental sobre isso é de 1884, se chama A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, e foi escrito pelo alemão Friedrich Engels. O que o Engels fala nesse livro? Que houve uma época na história da humanidade em que a gente vivia em clãs comandados por mulheres, ou seja, um mundo matriarcal. De novo, tem muita controvérsia a respeito, tá? Não tem um consenso, uma unanimidade. Eu até achei uma entrevista de uma autora chamada Cynthia Eller, que diz que isso daí das sociedades matriarcais é um mito. Mas é fato que, como o Engels conta no livro, antes de a gente ser apresentado à ideia de família tradicional monogâmica, teve um monte de outros modelos de organização familiar. No áudio da Gabi, que eu precisei dar uma editadazinha, ela pergunta se religião tem a ver com isso. E tem muito. A gente herdou a tradição judaico-cristã em que o homem tem tudo, o homem pode tudo e a mulher que lute. Aliás, a mulher que não lute, a mulher que fique quieta, abaixa a cabeça. O Leonardo Boff, um escritor e pesquisador que foi Frei, ele conta que a mulher foi jogada de escanteio já no primeiro livro da Bíblia, no Gênesis. Ele parte do trabalho de 2 teólogas feministas, Riane Eisler e Françoise Gange, para falar que esse desmonte do matriarcado já surge ali na figura da Eva, logo de cara. Se em muitas sociedades antigas o feminino estava associado ao sagrado, no Gênesis ela já entra em cena como a pecadora. Tipo, olha o que acontece quando uma mulher desobedece. Vale você ler o texto, pega o link que eu deixei na descrição que você vai gostar. Outra influência que a nossa sociedade herdou foi greco-romana. Aristóteles, que é um dos maiores pensadores de todos os tempos, trata a mulher nos textos como uma figura inferior, que tem que obedecer ao homem. Claro, né, ele vivia num contexto machista e reproduzia valores da época dele. Talvez, se a gente tivesse herdado mais costumes, sei lá, egípcios, as coisas fossem diferentes. Não que eles fossem matriarcais, mas, por exemplo, havia muitas mulheres em posições de poder e quem sabe como teria sido. É um exercício bom para você fazer na mesa do bar, tá? O que é muito louco pensar é que, embora as mulheres enfrentem esse inferno há milênios, só muito recentemente as coisas começaram a mudar, ainda que a passos lentos, né? O próprio termo patriarcado se tornou conhecido a partir dos anos 1970. Foi a partir dessa época que decidiram dar uma reforçada no nome para tentar tornar mais palpável um sistema que, embora tenha efeitos muito duros e muito concretos, ele é percebido de uma maneira muito abstrata. E
E existe solução para o patriarcado? Aí eu vou voltar no Engels, que ele dizia que a emancipação da mulher só é possível quando ela pode participar da produção. Ou seja, quando ela tem seu trabalho e quando as atividades do lar ocupam o mínimo possível de tempo. Não à toa, na época da Segunda Guerra Mundial, nessa época o Engels já tinha morrido há muito tempo, mas vale a gente citar, houve um monte de progresso. Por quê? Porque os homens estavam lá no campo de batalha e recrutaram a força de trabalho feminina. Aliás, acho que a Segunda Guerra merece um episódio. Mas isso é uma conversa para outro dia. Mulher, arranje seu trabalho, tenha seu dinheiro, não dependa de homem para nada. Não quero fazer o feminista aqui, mas que é muita sacanagem o que acontece no mundo. Um abraço para a Gabi que mandou esse áudio, um abraço para todo mundo que ouviu e espero que o próximo bar seja muito legal para você. Até a próxima.